Evangelho de Marcos, capítulo 16. Amém? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês verão como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinham sido vistos por ela, não acreditaram. Depois disto, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais o acompanharão àqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos que aqui estão presentes, os amados que assistem pela internet, nós estamos aqui durante 39 domingos, pregando o Evangelho no livro de Marcos, falando sobre esse fantástico e impressionante Evangelho. E como disse um dia destes um irmão, com todo esse tempo, desde abril de 2020, nós estamos desde abril de 2020 falando no Evangelho de Marcos. E um irmão disse assim: com tudo isso nós não chegamos ainda nem na beirada do livro. Vejam, irmãos, se realmente fosse possível a nós ter todo o entendimento de tudo que está escrito neste ou em qualquer outro livro da Bíblia, nós precisaríamos de toda a eternidade para chegarmos ao conhecimento de tudo que está escrito. As profundezas da palavra de Deus, elas são insondáveis.
mas aprouve ao Senhor, por meio do seu Espírito Santo, nos revelar aquilo que podemos suportar. Às vezes, irmãos, nós queremos saber um pouco mais, ter um conhecimento maior, mas nós não estamos prontos, nós não suportaríamos que toda a revelação do Evangelho nos fosse dada. E se podemos compreender alguma coisa, estas poucas coisas que podemos, só o podemos porque o Espírito Santo nos tem revelado. E na mensagem anterior nós vimos a morte, o sepultamento de Jesus, nós vimos que aconteceu depois da humilhação, a dor, toda aquela brutalidade causada a Jesus pelos soldados romanos e pelos religiosos judeus. E hoje nós chegamos aqui ao ápice da história de Jesus. Hoje nós veremos o desfecho final da missão de Jesus. Nós veremos que Cristo matou a morte. Então, na morte de Jesus, a morte foi morta. Então, queridos, nós vamos caminhar um pouco aqui sobre esse tema de hoje, a vida de Cristo, Jesus vencendo a morte. E o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos são sobre as 3 testemunhas que estavam lá para falar da ressurreição de Jesus. Vejam, meus irmãos, que a lei determinava que para que algo fosse tido como verdade, era preciso a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Está lá em Deuteronômio 19:15. Por isso nós vemos mais uma vez a Bíblia mostrando não aos discípulos fujões, mas às mulheres corajosas. E é interessante, irmãos, que durante toda a história ministerial de Jesus, as mulheres foram evidenciadas. Enquanto a cultura da época discriminava, Jesus as acolhia, as perdoava, as amava, mostrando que todos são iguais perante Deus. Mas, irmãos, nós vamos ler aqui novamente esses primeiros versos de 1 a 4, para que isso fique bem claro na nossa mente, no nosso coração. Então o verso 1 vai dizer assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Amada igreja, nós devemos lembrar que estas mulheres estavam lá ao pé da cruz, assistindo de perto todo o terror pelo qual Jesus passou, e lá elas permaneceram firmes até que não puderam mais. Contudo, isso deu-se no final do dia da sexta-feira, e chegando o sábado judaico, que começava ao pôr do sol, elas não poderiam fazer mais nada por Jesus, nem mesmo ir ao comércio e comprar lá os óleos, as especiarias, para então perfumarem o corpo de Jesus. Nós vemos que, terminando o sábado, elas muito cedo, elas foram ao mercado para comprar as essências, para então elas poderem ungir o corpo de Jesus. Mas os irmãos vão lembrar que isso, de certa forma, já havia sido feito pela irmã de Lázaro, quando Maria, lá naquela festa em Betânia, ela vai lá com o vaso e com o vidro de óleo, de nardo, e ela quebra aquele vaso, e ela então unge Jesus, e Jesus vai dizer assim: olha, ela já está ungindo o meu corpo para o dia da minha morte, o seu nome será lembrado em todo mundo onde este evangelho for pregado. Mas também, irmãos,
Lembrem-se que José de Arimateia e Nicodemos, que foram lá e pediram o corpo de Jesus, e eles levaram Jesus, tiraram da cruz, levaram ele a um túmulo novo, e eles ungiram o corpo de Jesus com aproximadamente 35 quilos de aloés e mirra. Isso está lá em João 19, 38 até 39. E deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu acho que eu falei isso semana passada, mas eu vou reforçar que o túmulo que Jesus recebeu de José era novo. E o que isso quer dizer para nós, irmãos? Quer dizer que ainda ninguém havia sido sepultado naquele lugar. Observem, irmãos, que as famílias ricas iam e compravam esses túmulos que eram muito caros, e somente alguém com grandes posses poderia pagar por um luxo desse tamanho. E tais túmulos eram escavados na rocha e às vezes aproveitados de alguma gruta natural ou caverna, e eram usados por várias gerações daquela família. Dava-se ali um ano depois que a pessoa havia sido sepultada ali, então a família ia ao túmulo, abria o túmulo, pegava os ossos, colocava num caixote de pedra, e aquele caixote então era colocado dentro de alguns nichos que ficavam ali dentro daqueles túmulos. Eram lugares amplos, lugares grandes, e ali então era de geração, de uma família toda, eram sepultados naquele lugar. Mas Jesus, ele é então o primeiro a ser sepultado num túmulo novo, e nós vemos isso, irmãos, como uma forma de adoração que Nicodemos e José de Arimateia tiveram para então poderem ali adorar Jesus. Mas eu quero tirar algumas lições desses primeiros versos, pelo menos duas. Primeiro é que se essas mulheres viram que tudo que José e Nicodemos fizeram, se elas perceberam, elas acompanharam da cruz até o túmulo, elas viram que José e Nicodemos enrolaram o corpo de Jesus num lençol novo, elas viram que eles haviam perfumado o corpo de Jesus com 35 quilos de especiarias. Então, por que elas teriam de ir lá e fazer isso novamente? Os judeus não mumificavam os corpos como era costume de alguns povos, mas os judeus ungiam os corpos dos falecidos. E certamente estas mulheres passaram as últimas 24 horas depois da morte de Jesus, esperando o sábado acabar, para então poderem ir lá, e elas também, através de um grande esforço, demonstrarem a sua gratidão àquele que as havia amado, curado, libertado, prestar-lhe culto, prestar-lhe uma última adoração. Uma segunda lição é que elas, ao se aproximarem do túmulo, diz a palavra, elas iam conversando sobre quem as ajudaria a tirar aquela grande pedra que havia sido movida à boca daquela caverna. E nós podemos tirar daqui, irmãos, uma simples, mas importante lição para a nossa vida. Escutem, irmãos, muitas vezes, nós somos impedidos por coisas que sequer existem. Elas não se detiveram pensando que a pedra era grande demais para que elas tirassem. Pelo contrário, elas continuaram indo e crendo que aquilo que haviam proposto em seus corações seria feito. Meus irmãos, quantas vezes somos derrotados por pensamentos pessimistas sobre coisas
que ainda não aconteceram e que provavelmente nunca venham a acontecer. Quantas vezes deixamos de realizar algo importante para nós, para nossos irmãos ou para a sociedade, porque vemos por antecipação a dificuldade que nunca vai acontecer? E logo por conta disso, de acharmos que é tudo tão difícil, não o fazemos, não realizamos. Nós esquecemos constantemente da lição do semeador. O semeador, diz a palavra, que ele saiu a semear. Ele não ficou ali observando cada detalhe do solo. Antes ele foi e semeou aqui, semeou ali. E ainda que nem todas as sementes deram resultado, algumas deram. E isso faz valer a pena o seu serviço. Como está escrito no Salmo 126. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui de novo, antes de ler o verso 6 do Salmo 126. Algumas pessoas acham que não vale a pena evangelizar. A teologia reformada, por exemplo, é muito criticada pela teologia pentecostal, dizendo assim: olha, os reformados não evangelizam, eles acham que não precisam. Isso é uma mentira. Os reformados evangelizam, creem na evangelização. Nós evangelizamos porque cremos que a palavra que nós levamos, ela chegará aos ouvidos daqueles que hão de ser salvos, pela boca daqueles que já ouviram e que creem na salvação. Então nós não temos que ficar olhando para as pessoas e ficar imaginando: será que esse é salvo? Será que esse não é salvo? Para quem eu hei de pregar? Jesus falou: ide e pregai o evangelho a todos os povos. Então o nosso papel é ir e pregar o evangelho a todas as pessoas, e aqueles que hão de ser salvos serão salvos. Temos que pregar a todas as pessoas. Mas o Salmo 126:6 vai dizer assim: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Irmãos, quando essas mulheres chegaram ao túmulo, elas viram que a grande pedra já havia sido removida. Meus irmãos, tem coisas que cabem a nós, e há coisas que cabem exclusivamente a Deus. A pedra do túmulo de Lázaro, Jesus ordenou aos homens que a tirassem. A pedra do seu túmulo, seus anjos tiraram. Mas eu quero ainda, irmãos, chamar a atenção de vocês para algo que é muito importante. Os anjos não tiraram a pedra do túmulo para Jesus sair. Os anjos tiraram a pedra do túmulo para que as mulheres entrassem e vissem que o túmulo estava vazio. É Deus quem remove certas coisas do nosso caminho para que nós possamos ver a sua glória sendo manifesta. Muitas vezes as pedras estão em nossa cabeça, nos nossos olhos, no nosso coração. Mas quando somos expostos à palavra de Deus, essas pedras, essas rochas, esses impedimentos começam a ser tirados. Por isso que uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra é tão importante para nós, porque os empecilhos vão sendo tirados do nosso caminho, e nós começamos a observar a glória,
e o poder daquele que faz, aquele que fez e continua fazendo todas as coisas pelos seus filhos. Aquilo que é possível ao homem, visto ser a sua força uma dádiva de Deus, Ele fará. Mas aquilo que é impossível ao homem, Deus assim, se Ele o quiser, Ele fará. Porque, irmãos, tem coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que só Deus pode fazer, mas Ele não vai fazer, porque esta não é a vontade dEle. Então, e como reagimos diante de uma coisa dessa? Glorificamos, exaltamos e bendizemos o nome daquele que sabe que pode todas as coisas que nos são necessárias, porque algumas coisas que nós queremos não é da vontade de Deus, porque Ele sabe que não será bênção na nossa vida. E outra coisa, irmãos, se as mulheres tivessem lembrado das palavras de Jesus, aliás, se os discípulos tivessem lembrado de tudo que Jesus lhes havia falado, certamente as mulheres, certamente os discípulos estariam lá no jardim do túmulo, esperando a pedra ser removida para a glória de Deus ser manifesta. Não teriam se escondido num cenáculo e esperado, entristecidos, para o que eu vou fazer da minha vida agora? Jesus morreu. Se eles tivessem crido nas palavras de Jesus, eles estavam lá de plantão, esperando a ressurreição de Cristo. Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? Porque nós também somos assim. Se lembrássemos de tudo que está escrito na palavra de Deus, certamente sofreríamos menos por conta de muitas coisas que nos fazem parecer tão grandes, mas que para Deus são absolutamente nada. O último inimigo a ser vencido é a morte, e Cristo já a venceu. A pedra não foi simplesmente tirada, ela foi removida. Ela não foi tirada para voltar a ser posta, ela foi removida de uma vez por todas, porque ali não seria mais o lugar da morte, mas o lugar de mostrar que a vida que vence, venceu. A morte não pôde deter o Filho de Deus, a morte não pode deter os filhos de Deus, porque Cristo venceu a morte. Meus irmãos, e isso nos leva ao segundo ponto da mensagem. Aqui estava sendo proclamada a maior notícia de todos os tempos da humanidade. Todos os dias os jornais anunciam milhares de notícias. Algumas são boas, algumas são más e algumas apenas enchem o espaço do jornal. Mas nenhuma notícia em toda a história pode ser comparada à notícia que aquelas 3 mulheres receberiam ao entrarem no túmulo de Jesus. Verso 5 fala assim: entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Meus queridos irmãos, amada igreja, a cruz de Cristo é o marco da vitória de Cristo sobre a morte. O túmulo vazio mostra que somente Jesus Cristo e nenhum outro homem na história da terra ressuscitou.
Todos os grandes que morreram permanecem mortos, seus corpos continuam na terra, mas o túmulo de Cristo está vazio, aleluia. Ele venceu, irmãos, ele matou a morte. Aqueles que ressuscitaram, ressuscitaram pelo poder da palavra de Jesus. É o caso de Lázaro, é o caso do moço que estava lá, da mulher, da mãe que levava o esquife do filho morto. Mas aqui nós temos um Cristo que venceu a morte, um Cristo que ressuscitou. Ao entrarem no túmulo, as mulheres viram o anjo e ficaram atemorizadas. Mas foi da boca do anjo que ouviram a grande notícia: Jesus não está aqui. Meus irmãos, o salmista escreveu assim, Salmo 16, verso 10: porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu desça ao túmulo, ao mundo dos mortos. Queridos irmãos, jamais nós teremos a menor possibilidade, ainda que em toda a eternidade, de imaginar a quantidade de poder, de glória envolvida na ressurreição de Jesus. Todas as profecias, todos os salmos, todas as palavras, todos os hinos que anunciavam a vinda do Messias estavam se cumprindo. Todas as palavras do próprio Senhor Jesus estavam se cumprindo. Daquele dia em diante, nunca mais o mundo seria o mesmo. Até o calendário seria mudado para antes e depois de Cristo, para quem crê e para quem não crê. Vez ou outra, irmãos, eu digo aqui na igreja que somos o povo mais feliz da terra, e somos mesmo. Paulo disse que quem não crê na ressurreição de Cristo é o cara mais infeliz do mundo. Mas nós que cremos, temos que ser felizes. A palavra vai dizer de forma imperativa, lá em Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós passamos por tristeza, nós temos momentos de lutas, de dificuldade, que choramos, mas a dor e a tristeza não permanecem para sempre, porque a alegria do Senhor em nós nos dá força para continuar. É essa alegria do Senhor vivendo em nós, pelo seu Espírito, que nos anima, que nos fortalece e que nos faz vencer, irmãos. Abrindo novamente um parênteses, devemos notar que depois disso tudo, o domingo tornou-se o principal dia de adoração ao Senhor. Por isso, devemos ansiar por estar na igreja no domingo, para prestar-lhe adoração. Um comentarista bíblico chamado Paul Murray diz que as mulheres vão ao sepulcro no primeiro dia da semana, está lá em Marcos 16:2. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, Marcos 16:6. Ele enviou o seu Espírito no Pentecostes, no primeiro dia da semana, Atos 2, de 1 a 4. No primeiro dia da semana, a igreja passou a reunir-se em comunhão, Atos 20, versículo 7. E para fazer as suas ofertas, 1 Coríntios 16, 2. João viu o Cristo glorificado na ilha de Pátimos, no primeiro dia da semana, Apocalipse 1, 10. Por isso, estamos aqui no domingo, para glorificar a Deus e adorar o seu nome. Irmãos, embora essas mulheres tenham visto que o túmulo estava vazio,
e ouvido o anjo lhes falar que havia ressuscitado. Ainda assim, isso nada valeria para a sociedade e cultura daquela época, visto que o testemunho das mulheres não era aceito. Talvez por isso o anjo, lá no verso 7, vai dizer assim, para que elas fossem e contassem aos discípulos e a Pedro. Verso 7 fala assim: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês verão como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Meus irmãos queridos, Jesus mal havia ressuscitado, e ele já estava providenciando para que seus discípulos fossem regenerados. O sumo pastor estava reunindo de novo as suas ovelhas. Nós devemos lembrar que todos eles haviam abandonado Jesus e suas consciências estavam pesadas. Ainda mais pesado estava de Pedro, porque Pedro, além de o abandonar, também o havia negado. Por isso ele fala: vai aos discípulos e também a Pedro. Por isso, irmãos, a mensagem de Jesus, por meio do anjo, cita nominalmente Pedro. Jesus não estava querendo humilhar Pedro, mas restaurá-lo, mantê-lo firme no grupo. Quando Jesus ainda estava com eles, antes da sua morte, ele havia dito a todos que eles, após a sua ressurreição, deveriam ir para a Galiléia, e lá ele os encontraria. E quando ele vem aqui novamente pela boca do anjo dizer: eu os encontrarei na Galiléia, ele estava ali confirmando a sua palavra. E mais uma vez, irmãos, nós devemos considerar como foi grande e importante o papel das mulheres em todo esse processo que vai percorrer todo o caminho da cruz até a ressurreição. Foi por meio delas que a grande notícia da ressurreição chegou primeiro aos discípulos, e foi por uma destas mulheres, foi a uma destas mulheres que Jesus aparece em primeira vez. Verso 9 fala assim: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Pensem comigo, irmãos, que privilégio. Enquanto isso, e o quanto isso é significativo, Jesus não apareceu a nenhum dos homens, nem aos simples, nem aos importantes, mas primeiramente a uma mulher, da qual havia anteriormente expulsado 7 demônios. Mas por que a ela? Por que mencionar a sua libertação? Por que a uma mulher, já que o seu testemunho não seria aceito? E mais uma vez, Jesus, ele não veio para andar conforme a cartilha dos homens. Jesus, ele veio a este mundo para transformar vidas perdidas em vidas salvas. Esta mulher, ela é um modelo do que Cristo faz, e somente Ele faz, porque somente em Cristo Jesus há plena e total libertação. Meus queridos irmãos, esta mulher é um símbolo da gratidão. Ela sabia de onde Jesus a havia tirado e o quanto havia feito por sua vida. Ela é um exemplo muito claro de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ainda que seu testemunho não fosse aceito pelos homens,
conforme está escrito lá no verso 11, ainda assim seria verdadeiro, e mais uma vez os seus discípulos aprenderiam uma lição. Mesmo antes de ir para a Galileia, Jesus ele vai aparecer a seus discípulos. E apenas Marcos e Lucas relatam que Jesus, ele vai e aparece a 2 dos seus discípulos quando estavam num caminho. 2 dos seus discípulos não quiseram ficar ali junto com os outros 11. Então eles descem para Emaús, e lá no meio do caminho Jesus aparece a eles e vai contando a história, e vai contando e vai conversando, e eles chegam a um determinado lugar, se assentam numa mesa, e ali eles vão partir o pão. Então, ao partir do pão, Jesus desaparece. E aqueles 2 homens falam, mas o nosso coração não ardia enquanto ele falava? E eles caem em si, que aquele homem era Jesus, e voltam correndo para a cidade, e vão lá onde estão os outros reunidos, para contar-lhes que Jesus lhes havia aparecido. E ainda mesmo pelo testemunho da mulher e pelo testemunho dos 2, os outros continuam não crendo. Tamanha era a incredulidade dos discípulos, que mesmo eles insistindo que Jesus lhes aparecera no caminho, eles não criam. Mas enquanto eles estão contando ali que eles acabaram de topar com Jesus, para a vergonha deles, quem vai aparecer no cenáculo? Lucas vai escrever assim, Lucas 24:36 a seguir: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Lembrem, irmãos, que Jesus havia dito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Marcos, no verso 14, diz que Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no testemunho que eles haviam ouvido. Meus irmãos, nós devemos estar sempre prontos a ouvir o testemunho da palavra de Deus. Muitas pessoas padecem e sofrem porque não admitem que a palavra de Deus é verdadeira. Muitas pessoas estão vivendo enclausurada dentro dos seus cenáculos mentais, porque ainda não conseguem acreditar que Jesus é o Deus vivente. Muitas pessoas, por desprezar o testemunho dos simples, vivem por vezes anos e anos de suas vidas aprisionados no pensamento de derrota e de frustração. Era assim que estavam os discípulos. Não criam nas palavras das mulheres, não criam na palavra dos 2 irmãos, não criam na ressurreição de Jesus e se lamentavam pela morte daquele que estava vivo. Devemos orar, irmãos, ainda que exista uma multidão de pessoas que não creem. Devemos orar, porque há também uma multidão de pessoas que precisam ter os seus olhos abertos, para que, ouvindo a mensagem da cruz, venham a ter não só os seus olhos,
mas os seus corações quebrantados, suas vidas regeneradas pela graça de Deus. E isso, irmãos, sabendo que nós devemos orar, que devemos pregar, nos leva ao terceiro ponto, que é a grande comissão dada por Jesus. Jesus vai falar assim: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Amados irmãos, existem muitas coisas boas e importantes que podemos ao longo das nossas vidas fazer. Existem grandes e poderosos cargos que uma pessoa pode alcançar na sua carreira profissional. Mas, irmãos, todas elas, por mais gloriosas que pareçam, se tornam insignificantes perto da maior de todas as honras concedidas aos homens: pregar as boas novas de Cristo. Ou seja, irmãos, a própria pessoa de Jesus é insuperavelmente maior e mais honroso do que qualquer coisa que alguém possa fazer na vida, o privilégio de pregar a palavra. Deus nos deu a cada um de nós o encargo mais importante de toda a história: pregar o evangelho. Talvez alguns de nós um dia possa ser alguém muito, muito importante nessa nação. Mas nenhum cargo, nenhuma posição social, nada que algum dia venhamos a ter é maior do que a graça de pregar a palavra de Deus. Jesus, ele deu à sua igreja, aos seus eleitos, e não aos anjos, o privilégio de anunciar a salvação a todas as pessoas em todos os cantos da terra e arrebanhar para ele povos de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Jesus chama e capacita com poder a todos os seus escolhidos. Nos versos 17 a 18, ele vai listar várias coisas que se tornariam parte da vida dos seus discípulos. Por isso, o início da igreja é marcado por muitos sinais, por milagres, por acontecimentos sobrenaturais. Vamos ler verso 17, 18, diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No início da igreja, Deus deu aos homens poderes sobrenaturais, para que a igreja fosse alicerçada, começada, e ela seguisse punjantemente até os dias de hoje. Devemos, irmãos, lembrar que Deus é o mesmo Deus, e Deus continua sendo aquele que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E isso é que nos dá força para viver, para continuar, porque Jesus vai voltar. Quarto ponto: depois de Jesus encarregar os seus discípulos, ele volta para casa. Finalmente, depois de anos vivendo entre nós, ele é então elevado aos céus, e ele volta para receber a sua glória. Verso 19 diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.
Irmãos, aquele que havia deixado a sua glória por um tempo, agora volta para recebê-la. E todo poder lhe é dado no céu, debaixo do céu, sobre a terra e debaixo da terra. E ao seu nome todo joelho se dobrará. Lucas, em Atos 1, de 9 a 11, traz o relato da ascensão de Jesus de forma ainda mais forte. Lucas vai dizer assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Oh, amada igreja, Jesus vai voltar. Às vezes nós esquecemos disso, Igor. Esquecemos disso, Mateus. Às vezes os pastores esquecem de pregar que Jesus vai voltar. A igreja tem que estar apercebida disso. A Bíblia em tantos lugares vai dizer que a igreja tem que estar atenta. A Bíblia vai dizer: desperta tu que dormes. A Bíblia vai nos orientar a estarmos prontos, vigilantes, porque não sabemos a hora, mas Ele vai voltar. Ele prometeu, Ele cumprirá a sua promessa, irmãos. O Senhor venceu a morte, Ele cumpriu a sua missão, Ele foi elevado aos céus, Ele está assentado à direita de Deus Pai, Ele reina soberanamente, Ele intercede por nós, Ele trabalha por nós, e um dia Ele virá para buscar a cada um de nós, irmãos. Ele voltará. Nós devemos ansiar, continuar a nossa jornada, cumprindo a grande comissão de Jesus, pregando este evangelho da salvação a todos quanto pudermos. Concluindo, assim, queridos irmãos, queridas irmãs, depois de 40 semanas, nós chegamos ao fim do evangelho de João Marcos. E eu sei, irmãos, que é impossível que nós, ao longo de todo esse período, possamos guardar tudo que foi falado. Mas tudo que nós ouvimos está registrado em algum lugar das nossas mentes, lá dentro do nosso coração, lá no nosso HD. Em momento oportuno, Jesus, ao nos usar, por meio do Espírito Santo, Ele acessará aquilo que temos ouvido na igreja, aquilo que temos lido na palavra de Deus, e Ele usará a nossa vida para abençoar outras vidas. Aquilo que nós devemos falar, ou o Espírito Santo nos dará a falar. Então, irmãos queridos, que esses 40 sermões que foram pregados nesse Evangelho de Marcos, ainda que não cheguem, como disse o irmão, nem à beirada do que é de tudo que está escrito, mas que esses estudos todos, esses sermões, essas palavras pregadas, essas mais de 600 folhas impressas, tenham valido a pena até aqui. Leiam o Evangelho de Marcos, leiam mais, busquem mais, orem mais, e que o Deus bendito e santo
continue nos revelando em cada culto, em cada sermão, em cada estudo bíblico, em cada mensagem, mais e mais de quem Ele é, em cada culto de oração, em cada culto de jovens, em cada sermão pregado, em cada canto cantado, que a palavra floresça dentro de nós, nos animando, nos fortalecendo, que as pessoas que andam perto de nós percebam que em nós há algo diferente, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos use, para que mais pessoas tenham essa mesma graça que nós temos, de conhecer o Senhor Jesus, de caminhar no seu caminho, de percorrermos a vereda do justo, de andarmos pelo caminho até que nós sejamos perfeitos, porque como eu sempre digo, do meu verso preferido, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até que um dia será perfeito. O céu nos espera, irmãos. Lá seremos perfeitos. Sejam fortes, continuem, perseverem, e nós veremos um dia a glória do Senhor na habitação eterna. Amém?